Romanos 14, 17, Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Você tem essa alegria no Espírito Santo? Você tem prazer que o Espírito Santo trabalhe na sua vida? Que é o evangelista Miguel de Souza, trazendo sempre uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo de número 11, e o versículo 20, que diz assim a palavra de Deus. O texto da epígrafe diz assim: as 3 cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde operou maior parte dos seus prodígios. E não houveres arrependido, dizendo, versículo 21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito esses prodígios que em vós se fizeram, há muitos que teriam se arrependido, com pano de saco grosseiro e com cinza. Jesus está aqui trazendo uma advertência a essas 2 cidades, a cidade de Corazim e a cidade de Betsaida. Elas eram cidades ali povoadas, tudo próximo ali do Mar da Galileia. Corazim ficava a 4 quilômetros de Cafarnaum. Vamos ver também que existe uma outra sentença também ao povoado, a cidade de Cafarnaum. Nós temos também a cidade de Betsaida, que ficava a 3 quilômetros às margens do Mar da Galileia e ao leste do Jordão. O tetrarca Filipe, ele mais alguns anos depois, ele trocou seu nome para Júlias, em homenagem à filha de um imperador romano. A cidade de Cafarnaum ficava a 35 quilômetros ao norte de Nazaré. A ideia aqui não é falar sobre a parte geográfica, mas como eram povoados vizinhos ali, nós vamos discorrer aqui o texto, fala sobre Corazim. Jesus operou grandes milagres ali em Corazim e as pessoas não creram em Jesus. Jesus operou grande milagre também em Betsaida. Por exemplo, um dia Jesus vai chegando e ao entrar na aldeia de Betsaida, trouxeram uma pessoa que era cego. A Bíblia não diz o nome dessa pessoa, não diz a idade, só diz a sua deficiência. Era um deficiente visual. Pelo que lemos esse texto, esse moço ele não era um cego de nascença. Porque quando Jesus pegou aquele moço pela sua mão, a Bíblia diz que Jesus retirou ele para fora da aldeia. Essa aldeia de Betsaida. Por quê? Porque a incredulidade era muito grande ali. Aí Jesus pega esse moço, tira para fora da cidade. A Bíblia diz que Jesus cospe nos olhos dele. Em seguida, Jesus toca com o dedo nos olhos daquele moço. E agora, quando Jesus toca nos olhos dele, Jesus perguntou se ele via alguma coisa. Ele disse, olha, eu vejo homens, mas vejo como árvore. Você observa que este moço dá a entender que ele tinha perdido a visão. Existe aquele deficiente visual que já nasceu assim. Existem pessoas que perderam a visão com o passar dos anos. Esse moço, a princípio, dá a entender isso, porque ele sabia definir entre o homem e a árvore. Jesus novamente toca nos seus olhos e agora ele vê perfeitamente. Jesus diz, olha, vai para os teus, mas não entra nesta aldeia, porque a incredulidade imperava ali, em Betsaida. Próximo ali havia um local meio que deserto, aonde também Jesus operou ali os maiores milagres dele, aquela multiplicação de pães. A sua primeira multiplicação de pães, ele alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, apenas com 5 pães e 2 peixinhos. Foi nesta região ali de Betsaida. Agora Jesus está aqui falando, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivesse feito os prodígios em que vós foram feitos, teriam se arrependido com pano de saco e com cinza. Essas cidades que nem Tiro e Sidom, cidades da antiguidade, cidade que foi muito importante, inclusive para a pessoa de Salomão na construção do templo.
Salmanasé, alguns anos depois, tentou investir contra esta região, porque era um local muito rico. Tiro e Sidom não conseguiu. Nabucodonosor, durante 13 anos, investiu pesado para querer tomar posse, invadir, saquear isto aqui. Também não conseguiu. Depois fez uma aliança com eles. E a gente vê aqui que este Tiro e Sidom eram pessoas que depois se tornaram pessoas cruéis. Mas Jesus disse, olha, se em Tiro e Sidom tivesses feito os milagres que foram feitos aí em Betsaida, eles teriam se arrependido com pano e com saco. Vimos aqui duas cidades que foram advertidas por Jesus, a cidade de Corazim e a cidade de Betsaida. Vamos ver aqui também, mais adiante, no versículo de número 23, quando Jesus dá uma sentença à cidade de Cafarnaum. Cidade de Cafarnaum, que era o QG, digamos assim, de Jesus Cristo. Ali que ele formou a sua base, porque ficava a 4 quilômetros de Nazaré, onde Jesus foi criado. E agora Jesus imigra ali para Cafarnaum. E ali, meu amigo, foram tantos os milagres, tantas maravilhas que Jesus operou em Cafarnaum. A gente vê a incredulidade das pessoas, e vamos ver aqui um paralelo que Jesus faz. Versículo 23 diz assim, e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido aos infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Se você voltar para o livro de Gênesis, lá você vai ver que a cidade de Sodoma e Gomorra, aonde a maldade, a Bíblia diz que a maldade, a criminalidade, você vê que Sodoma e Gomorra, o homossexualismo agia com muita intensidade. Quando aqueles dois anjos vieram à casa de Ló, Ló trouxe eles para a sua casa, os moradores daquela cidade de Sodoma e Gomorra, quando viram entrar aqueles dois seres angelical, claro que eles estavam de forma teofânica, tomaram forma de homem. A teologia chama de teofania, né? A teofania de Deus. Eles estavam como homem ali, vestido, trajado como homem. E as pessoas vieram e queriam coabitar com esses dois seres angelical. A Bíblia diz que a pessoa de Ló, ele tinha duas filhas virgens. E ele chegou a oferecer as suas duas filhas para que aqueles moços fizessem delas o que quisessem, desde que deixasse aqueles dois homens em segurança. Porque aqueles dois homens estavam debaixo do seu teto. E desta região do Oriente, na época, havia este cuidado muito grande quando alguém hospedava alguém na sua casa. Aquele hóspede era tratado desta forma, com muito carinho, com muito apreço. Vemos aqui neste texto sagrado que os homens vieram e disseram que não queriam as duas filhas de Ló, mas queriam aqueles dois homens estrangeiros que estavam ali na casa de Ló. A Bíblia diz que os anjos disseram a Ló, mandaram que passasse para dentro da sua casa. E eles ficaram ali na porta, e a Bíblia diz que eles cegaram aqueles moços. E a palavra de Deus é bem enfática, que durante toda a noite eles tentaram entrar na casa de Ló e não conseguiram. No dia seguinte, cedo, aquele ser angelical conversa com Ló, a sua esposa, as suas duas filhas, e diz, escapa-te por tua vida. Escapa-te lá para o deserto. Saíram dali, a gente vê o retrato, o que aconteceu ali. Você vê que esses homens eram pessoas que não temiam a Deus. Eu pergunto para você, os dias hoje são diferentes? Hoje nós estamos pregando esse evangelho, se você for no estado do Pará, mais precisamente ali em Castanhal, eu nunca estive em Castanhal, já estive em outras cidades, mas eu congreguei com um pastor que ele era pastor ali em Castanhal, quando eu congreguei em Monte Alegre, ele testemunhava que a cada 500 metros tem uma casa de oração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu creio que o pastor Hamilton não ia mentir. Você disse que tinha a cada 500 metros tinha uma casa de oração da Assembleia de Deus. Em todo o Brasil nós temos a Assembleia de Deus e muitas outras igrejas aí
pregando este evangelho. Você pode ver que em cada casa as pessoas, quase todo mundo tem uma Bíblia. E essas pessoas não atentam para a verdade, não querem crer no evangelho de Jesus Cristo. Jesus aqui, ele chama a atenção dessas três cidades, a cidade de Corazim, a cidade de Betsaida e também a cidade de Cafarnaum. Veja aqui o que diz aqui o versículo 24. Porém, eu vos digo que haverá menor rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. A sentença, você vê que lá as pessoas que foram consumidas pelo fogo, que o Senhor fez descer fogo do céu e consumiu Sodoma e Gomorra, assim que tirou Ló de lá, tirou as suas duas filhas, só não tirou a esposa porque ela tinha amor às coisas do mundo. O crente não pode olhar para trás. Jesus disse que quem põe a sua mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. A gente vê aqui que a esposa de Ló olhou para trás. A pergunta é, meu irmão, para quem você está olhando? Você está olhando para Jesus? Para a filosofia? Para a ideologia? A Bíblia diz que veio o fogo do céu e consumiu. Essas pessoas, Jesus disse aqui, que no dia do juízo, está falando o quê? Do grande trono branco. Aquelas pessoas, porque na cidade de Sodoma, quando Deus propôs em destruir Sodoma, antes ele foi até a pessoa de Abraão. E Abraão até tenta conversar com Deus e tenta levar Deus a mudar de ideia. Se porventura tiver ali 40 justos, tu vai matar o justo com o ímpio? Longe de ti, Senhor. O Senhor Deus disse, ó, o anjo disse, se tiver 40, pouparei por amor os 40. Baixou para 35. O anjo do Senhor disse, olha, se eu encontrar 35 ali, por amor aos 35 eu vou poupar. Abraão disse, olha, não fica chateado comigo, uma linguagem minha, né? Se eu me atrever a perguntar, se houver ali 30, por amor aos 30 eu pouparei esta cidade. Baixou para 20, baixou para 10 e Abraão desistiu então. Na verdade, tinha 3 pessoas ali, porque a própria esposa de Ló estava com o coração voltado para a cidade de Sodoma e Gomorra. O nosso coração deve estar voltado para Deus. Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O nosso tesouro está no céu, que é Jesus Cristo, a nossa maior herança que um mortal pode ter é Cristo. Está no céu, o nosso maior tesouro, que é Jesus, está no céu. Veio a este mundo, morreu por mim e por você. Essas pessoas que foram destruídas pelo fogo em Sodoma e Gomorra, Jesus disse que no dia do juízo, eles vão se levantar. É claro, para ser condenado. Alguns, quem sabe, absolvidos, porque havia também muitas crianças ali. A gente vê que haveria, se Jesus tivesse operado esse milagre que ele operou em Corazim, os milagres que ele operou em Betsaida, se ele tivesse operado lá, ele disse que aquele povo ali de Sodoma teria se arrependido. E, no entanto, Jesus estava pregando, ensinando, e as pessoas não davam crédito em Jesus Cristo. Repito mais uma vez, a história hoje não é diferente. Nós falamos de Jesus, mas as pessoas não querem saber de Jesus, não querem saber de Deus. Eu digo a você, meu amigo, que me escuta, que me acompanha neste canal, entregue a tua vida a Cristo. Se você ainda não entregou, não perca tempo. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa e aceite a Jesus como o seu Senhor pessoal de sua vida. Nós vimos aqui, não obstante os grandes milagres que Jesus operou em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, não foi o suficiente. Fora a mensagem de salvação que Jesus pregou naqueles lugares. Não foi obstante assim as pessoas se converterem. Jesus disse, ai é o que? Sinônimo de dor. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. Eu quero dizer para você que o povo brasileiro não é diferente daquelas nações. Se não se converter, se não tomar uma posição diante de Deus, o juízo virá.
o grande trono branco vai haver. E o Senhor vai bater o martelo para aqueles que são rebeldes. Diz que os ímpios são lançados no inferno e todos aqueles que desobedecem a Deus. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.